Fala, Horcrux! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alguma coisa que nós sempre ouvimos desde que nós éramos pequenos. Hoje eu quero falar com vocês sobre os contos de fadas. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de estudar sobre essa vertente, então, a partir disso, eu gostaria de fazer uma comparação sobre os contos de fadas no universo da J.K. Rowling e os contos de fada no nosso universo. Preparados? Então solta a vinheta. Lumos. Quem aí nunca ouviu ou pediu para que alguém pudesse contar um conto de fada para que você pudesse dormir? Normalmente, quando somos pequenos, nós sempre ouvimos a seguinte coisa: olha, filho, eu vou contar só mais uma historinha, então trate de dormir logo, tá me ouvindo? E é isso mesmo. Normalmente, quando nós éramos pequenos e íamos nos deitar, nós pedíamos e nossos pais contávamos para nós uma história. Sempre essas histórias vinham baseadas em contos que eram contados para eles quando eles eram pequenos. Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela e qualquer outro conto que venha dessa época. E esses contos, quando surgiram, como eles vieram, para que eles servem? Esses contos, ou os chamados contos de fadas, ou histórias infantis, eles surgiram na Idade Média. Eles eram contados em rodas de fogueira para que as pessoas que vinham em grandes viagens pudessem ter coisas para fazer antes de dormir. Esses contos normalmente eram contos de terror, então tinham uma conotação um pouco mais assombrosa do que nós costumamos conhecer hoje. A partir do século XIX, quando a mulher começa a sair de casa para que ela possa se engajar em trabalhos fora de casa para ajudar no sustento da família, as crianças precisavam que algo ficasse em casa com elas para que pudesse se divertir. E é então que os contos de fadas ficam em casas junto com as crianças, só que com uma conotação um pouquinho diferente, mais próxima do que nós conhecemos hoje. Então ele perde toda aquela história de terror que antes tinha e passa a ter uma lição de moral, onde o adulto que sai do lar para ir trabalhar deixa para a criança algo em casa que possa ensiná-la e prepará-la para a vida adulta. E é partindo desse contexto histórico que nós vamos começar a analisar as diferenças. Nos contos de Biddlebardo, a magia, ela é algo que faz parte do cotidiano da vida do bruxo. Ou seja, ela é algo que está lá e não necessariamente vai ajudar a resolver determinado problema ou determinada situação, mas sim é algo que faz parte, que é comum ao mundo bruxo. É por isso que as histórias contadas no livro de Biddlebardo normalmente vai falar que a magia nem sempre ajuda a pessoa a ser um herói. Já nos contos de fadas que nós conhecemos e ouvimos desde quando nós somos crianças, a magia ela é a fonte de todo o problema do herói, como por exemplo em A Bela e a Fera, em que a bruxa transforma o príncipe em fera. Ou então em A Branca de Neve e os Sete Anões, em que a bruxa envenena a maçã que faz com que a Branca de Neve caia no sono. Quando nós falamos do papel do bruxo e da bruxa nos contos de Biddlebardo, nós falamos de algo que está procurando uma evolução, um aprendizado, ou então fazendo atitudes que possam promover algo bom. Quando nós falamos do papel do bruxo ou da bruxa nos contos de fadas, nós falamos da personificação do mal. O que é a personificação do mal? É a junção de todas as coisas ruins em uma única pessoa. Então, muitas vezes representado pelo poder da madrasta, que é uma bruxa, ou coisas do tipo. É importante salientar que quando os contos de Biddlebardo foram escritos, nós estamos falando do século XX, porque J.K. Rowling escreveu eles no século XX. Apesar da história relatar que isso vem do século XV, eles foram escritos no século XX. Então nós podemos ver certas diferenças, como por exemplo, o empoderamento feminino muito forte nessa literatura. Por que nós falamos em empoderamento feminino? O contexto em que se encontra hoje o mundo, nós vemos que a mulher busca um espaço ainda maior. E a J.K. Rowling, ela transcreve isso nas palavras dos contos de Biddlebardo, falando que a mulher ela não é simplesmente aquela mocinha que espera que o príncipe venha ao encontro dela, mas ela é aquela mocinha, aquela heroína que vai muitas vezes em encontro com a situação e faz com que ela consiga alcançar os objetivos propostos. É também importante salientar que é justamente por causa desse contexto em que as histórias foram surgindo que o papel da bruxa e do bruxo é um pouco distorcido nos contos de fadas que nós temos
e que nós sempre ouvimos. Os contos de fadas surgiram na Idade Média, a época da caça às bruxas, em que todos os seguidores de Calvino colocavam mulheres que tinham atitudes diferentes do comum na fogueira e acusavam-as de bruxaria e as queimavam vivas. E por fim, não é só falar também das divergências, mas falar também daquilo que se tem em comum. Então, os contos de Biddlebardo, assim como os contos de fadas que nós conhecemos, trazem a questão da virtude e dos vícios, onde a virtude sempre é premiada e os vícios sempre são castigados por uma determinada situação. Quando nós falamos de J.K. Rowling, ela se torna então uma pessoa em que ela vem para romper com paradigmas, onde nós que sempre fomos criados com o pensamento de que a magia e a bruxaria era algo ruim, ela traz então o universo de um menino bruxo e mostra que nem tudo aquilo que nós ouvíamos antes era tal como ele é. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito e liga o sininho também para receber as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado, então Nox!